A gente falou da Europa, né, e aí a gente já chegou no Brasil, mas nesse meio tempo também, século XIX, eh, o espiritismo ele começou a aparecer nos Estados Unidos, é correto isso? Com mulheres também, protagonizando algumas situações. Isso também, o que você tem a dizer sobre isso, Luciano? O fato das irmãs Fox provocaram o noticiário extraordinário nos Estados Unidos, ao ponto de juízes se envolverem, e claro que isso chegou até a Casa Branca, tanto é que tem um livro a respeito do Lincoln sobre o espiritismo, né? E ali, só que tem a influência metodista, a influência batista naquela região ali, dominou, não aceitavam essas manifestações baseado no que está escrito na Bíblia, da proibição de contato com os mortos. Só que eles não entendiam, hoje entendem, que não era os mortos sendo invocados, eram os mortos que vinham da comunicação, né? Aproveitando da mediunidade dessas pessoas, principalmente mulheres. Então, teve um momento muito importante nesse período, mas não foi adiante. Por quê? Porque surgiram a mediunidade paga, surgiu o espiritualismo, que eles chamam de neo-espiritualismo, né? Que eu tive recentemente, há 15 anos atrás, eu estive numa comunidade chamada Lilydale, lá no estado de Nova York, perto de Rochester, né? Onde os médios têm em frente à sua casa a placa com o horário que ele atende, o custo, o preço da consulta, né? E a maioria são médiums, mulheres. Por quê? Porque eles não ficaram com Kardec, que é a mediunidade com Jesus. Eles ficaram com o fenômeno. Não é condenável, claro que não. Nós estivemos lá com o Divaldo Pereira Franco, com duas, três espíritas, depois nós vamos falar o nome delas, né? Brasileiras, mas residentes nos Estados Unidos. Aí a gente testemunhou lá, viu as casas, é uma comunidade, pessoas sensíveis, pessoas que têm no seu trabalho na mediunidade paga, que foi o que foi adotado nos Estados Unidos. Agora, a questão de 40, 30, 40 anos, é que os espíritas, vamos dizer assim, kardecistas, né, foram para esses países da América do Norte, da Europa, onde a mediunidade é exercida gratuitamente, seguindo os ensinamentos de Allan Kardec. A mediunidade americana, canadense, né? Não sei se no México também deve ter, mas eu acho que mais nos Estados Unidos e no Canadá, não, é mediunidade paga, com exceção dos espíritas, das espíritas, eu conheço algumas delas, não, ele segue 100% a mediunidade com Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Ainda a gente tem duas médiums muito importantes no século XIX, uma que nasceu em 1854, Eusápia Paladino, que deixou um trabalho assim considerável dentro do espiritismo. A Eusápia era muito usada pelos cientistas, né? A gente não tem certeza que ela se tornou espírita, até porque também era o início de uma experiência científica. E todo esse início de época científica, as pessoas não tinham o menor interesse em se tornar uma pessoa religiosa, entendeu? Por quê? Porque ali era um ensaio da ciência, a ciência acadêmica, com William Crookes, com outros grandes pesquisadores, William James e outros grandes pesquisadores. A Eusápia Paladino, ela foi realmente uma grande médium, mas ela não teve nenhuma ligação com Kardec. O que a gente sabe é isso. Ela foi uma grande médium, como foi também
outras médias. Eu tenho até um livro aqui, As Mulheres Médiuns. Tem várias mulheres médiuns da época, é escrito pelo Carlos Bernardo Loureiro. São centenas de médiuns mulheres, mas a maioria não eram médiuns espíritas. Tem até médium católica aqui. E mais adiante, mais para frente um pouco, em 1855, muito próximo do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, nasceu a Elizabeth Desperance, a Madame Desperance. Desperance também era uma grande médium, mas essas pessoas, como eu disse, Walter, elas não eram espíritas, tanto é que aconteceu a mediunidade delas antes do Livro dos Espíritos. Essas pessoas, elas não tinham o menor compromisso com o espiritismo, elas tinham um compromisso com a mediunidade, né? Serviram como médiuns para os cientistas da época, os pesquisadores da época. Na Espanha, a gente teve a Amália Domingos Soler. Sim, essa sim, tornou-se espírita. Essa sim, é uma grande espírita, escreveu livros extraordinários, junto com o Colavida. A Amália Domingos Soler, ela é assim, a número 1 da Espanha. Foi muito amiga, inclusive, dos espíritas portugueses da época. Portugal também tinha esse movimento, e ao ponto ela morreu com problema de visão, não é? Mas ela deixou livros extraordinários, e ela e o Colavida, se não me engano, São Luís Colavida, elas implantaram o espiritismo na Espanha, principalmente em Barcelona. Então, é a grande médium espírita, sim, essa sim era espírita, da Espanha no final do século XIX. Amália Domingos Soler. Oceano, na verdade, a rota a ser seguida pelo Espiritismo, ela foi traçada pelo Evangelho, né? Aí sim é que foi antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez seria isso que o fato de ainda não existir o Evangelho que também deu mais asas para essas outras mediunidades se espalharem, assim, porque não existia ainda a rota a ser seguida, né? O Evangelho nos trouxe já nas primeiras obras de Kardec já existia essas determinações, né? A questão dai de graça o que recebeis e tudo mais. Já com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, não esqueça que o Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. É considerado o maior livro de psicologia e psiquiatria da história humana, é o Livro dos Médiuns. Então, ali já tinha essa ligação não só com o fenômeno, mas também com a religiosidade, só que uma religiosidade diferente do que o mundo praticava, que era, até então, há pouco tempo, ainda tinha a Inquisição. Não é? E a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, sim, ficou mais claro, ficou mais evidente a questão da religiosidade do cristianismo, atestando ali Jesus como nosso modelo e guia, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E existe uma coisa muito interessante também, que os espíritos pediram, porque a Inquisição ainda estava presente na França, né? Pediram para que fosse lançada a primeira edição como imitação do Evangelho. Mas na segunda edição, os espíritos pediram para que Allan Kardec e Amélie Boudet, porque ela participou de todo esse processo, tirasse a palavra imitação do Evangelho e sim, lançasse o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religiosidade ali sendo introduzida com todos os sentidos do cristianismo e até mesmo uma parte do judaísmo
através do livro espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse termo, imitação do Evangelho, existe você já viu um registro disso, dessa edição com esse título, Luciano? Sim, ele saiu como imitação do Evangelho. A Federação Espírita Brasileira fez uma edição muito bonita quando ele fez agora, uma edição bilíngue, olha, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Da primeira edição, ele está em bilíngue. Você tem ele em francês, em português, a tradução, e francês. Né? Aqui, inclusive, o local, né, a Galeria d'Orléans, foi nesse local aqui que foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, eu cheguei a ver a edição da imitação e a FEB para poder manter, não tem problema nenhum, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, edição bilíngue. Então, é realmente. E foi um pedido dos espíritos para que não tivesse uma oposição da igreja, do clero da época, né, em cima de Kardec, porque ali, imagina, as trevas invadindo ali, né? Kardec já era um grande nome, né, na intelectualidade francesa como educador. Depois, quando ele lança o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a atenção voltou toda para ele. Então, ele tinha que lançar um livro religioso com imitação, mas a segunda edição tiraram imitação. Genial. Ordem dos Espíritos. E houve a mudança, e houve o segmento do Evangelho segundo o Espiritismo por ordem dos Espíritos. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E estava sedimentado já também, né? Não haveria nenhuma possibilidade de ser contestado. Pode ser até que tenha sido contestado pela igreja, mas até então, dali para frente, já estava sedimentado com uma obra da codificação. Walter, não foi. Aí é que está, não foi. Porque naquela época, para lançar um livro, a igreja tinha que aprovar. Ou aprovava ou não autorizava a publicação. E eles autorizaram o Livro dos Espíritos, autorizaram o Livro dos Médiuns e autorizaram imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente percebe o mundo espiritual interferindo. A igreja lia, revisava e aprovava ou não. Na minha opinião, que tudo isso foi uma organização espiritual para que a doutrina fosse implantada na Terra. Como houve o preparo para o nascimento de Jesus no planeta Terra, para ele vir, e o planeta foi todo preparado para esse encarne de Jesus no planeta. O mundo espiritual ele tem planos para cada época. A cada época de crise vem um plano espiritual. E em cada época, Allan Kardec renasce se você tomar pela Ian Hus, enfim, e ele renasce para uma modificação no planeta. Depois, mais para frente, Chico Xavier. Existe essa característica do mundo espiritual, aonde Allan Kardec renasce em diversas épocas da humanidade, quando a humanidade entrava num período de crise, por exemplo, porque o iluminismo estava saindo da Idade Média, né? Tinha saído da Idade Média, estava passando para o iluminismo. E aí, com os grandes filósofos, e Allan Kardec entra nesse trabalho, vindo de uma escola de Rousseau e Pestalozzi, que também tinham seu nome gravado na educação. Não tem a menor dúvida, porque essas coisas divinas, elas são preparadas muito antes. E esse avanço da humanidade, vamos dizer assim, esse avanço em todos os sentidos,
ele vem de acordo com o que a humanidade está preparada para receber. Onde isso aconteceu primeiro? Na França, que era o país principal do mundo, onde você tinha a literatura, você tinha a dramaturgia, você tinha ali a intelectualidade. O espiritismo nasceu no berço da intelectualidade. Uma doutrina como a doutrina espírita não poderia ser dada no meio de pessoas ignorantes. Por isso que por que nós defendemos esse ponto de vista? Porque os maiores adeptos do espiritismo são pessoas que leem, que compram livros, que se informam. Se você não tem essa informação, você não consegue acompanhar a doutrina espírita. Se for só o lado religioso, você, na realidade, está trazendo, está concordando com a vida depois da morte, a reencarnação, né? Mas você não tem assim o conhecimento que todo espírita deve ter, que é ter o conhecimento filosófico, científico, mas principalmente o religioso, na minha opinião. Por quê? Porque é justamente esse lado religioso, Walter, que bloqueia, que freia as nossas demonstrações, vamos dizer assim, animalescas, não é? Como animais, como nós pertencemos à zoologia, né? Como dizia Herculano Pires. Então, a religião ela é muito importante e o Evangelho segundo o Espiritismo contribui muito para isso. E nós estamos falando de médiums até agora, das mulheres médiums que trabalham na codificação no século XIX. A mulher ela teve um papel fundamental dentro da codificação, mesmo as que não eram médiums, porque elas proporcionavam as reuniões também, as reuniões da sociedade espírita, enfim, do trabalho que era realizado na França para a codificação do espiritismo. As mulheres, mesmo não sendo espíritas, elas tinham mediunidade, mas não eram organizadas essa mediunidade. Tanto é que a palavra médiuns, espiritismo, ela foi criada por Allan Kardec. Antigamente tinha outros nomes, até mesmo na antiguidade tinha outros nomes, né? Não tinha a palavra médium. Então, as primeiras médiuns não eram espíritas. Como é que a gente pode provar que as irmãs Baudin, a irmã Dufour, a Ruth Serine Jafé, a Aline Carlotti eram espíritas? Elas não tinham ainda o espiritismo. O espiritismo começou a partir da publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. Então, ali, por isso que é muito importante a gente valorizar também o trabalho de outras médiuns que, às vezes, não tinham nem religião. É como hoje, ainda tem muitas médiuns hoje que têm mediunidade, não educa sua mediunidade e continua vivendo normalmente ao ponto de os espíritos tirarem a mediunidade dessa pessoa. Não tirar a capacidade, ela tem a capacidade, mas quando ela joga fora a mediunidade, não estou me referindo somente às mulheres, a homens também. Eu conheço vários casos de médiuns que não quiseram saber nada do Evangelho. Eu tenho um caso assim extraordinário envolvendo Chico Xavier, de médios que não querem saber de Evangelho. Então, o que acontece? Eles perdem a oportunidade de saldar dívidas com o mundo espiritual, com a sua própria vida no mundo espiritual, e perde sua mediunidade. Isso acontece tanto com o homem como com as mulheres. Por isso, precisa ficar sempre atento à questão mediúnica, é muito sério. Vamos voltar para as mulheres, então. Vamos voltar para as mulheres. Século XIX, Zilda Gama, no Brasil, já no Brasil. Ela nasceu no século XIX, foi a primeira grande médium, recebia Victor Hugo. Eu tenho um amigo filósofo, professor de filosofia, que é muito
Ele é fanático pela obra de Victor Hugo, né? E quando ele leu a obra de Zilda Gama, ou seja, Victor Hugo por Zilda Gama, ele falou 100% Victor Hugo, não tem o que tirar. Então, a primeira grande média do século XX é Zilda Gama. E aconteceram várias, né? Na realidade, nós temos aí, como eu falei já, a Ana Prado, médium de materialização. Na parte mediúnica, mas envolvendo a filantropia, a Anália Franco, que hoje tem nome de shopping center, de bairro em São Paulo. A grande médium no final do século XIX, início do século XX, já no Brasil. Adelaide Câmara, que é conhecida como Áurea Celeste, né? Dolores Bacelar, uma grande médium também brasileira, a Dolores Bacelar, que recebia o Antero do Quental, recebia os poetas portugueses, né? E uma médium de pintura mediúnica, na realidade, de desenho mediúnica, Dinorá Azevedo, de Simas Enéas. Essa Dinorá era uma grande médium de pinturas e foi a primeira a fazer o retrato de Emmanuel, em 1940. Então, você tem aqui, nesse início de século, médios que viveram agora há pouco tempo. É o caso da Marta Galego, aqui em São Paulo, onde ela recebia o espírito, o principal espírito amigo dela, era o Noel Rosa, o compositor de música brasileira, que morreu jovem ainda, né? Tem até um filme. Ela recebeu várias músicas atestada pelos especialistas em música popular brasileira. Noel Rosa, né? A Marta Galego. Benedita Fernandes, lá em Araçatuba, uma grande médium também. Carmen Perácio, não podemos esquecer de Carmen Perácio, que iniciou Chico Xavier na mediunidade espírita, porque ela foi procurada pelo Chico, pelo pai do Chico, onde ambos levaram a irmã do Chico, a Maria Xavier, para ser tratada de um processo obsessivo violento, e ali o Chico tem o contato com a doutrina espírita, isso em 1927, maio de 1927. Aí você tem também aí, né, as médias escritoras, ou seja, aquelas pessoas que começaram a pesquisar, desenvolver a sua mediunidade, mas também começaram a escrever através da psicografia, né? Ou seja, é um tipo de mediunidade, talvez seja até mesmo através do seu animismo, mas não deixam de ser médios. E mulheres extraordinárias que entraram na filantropia, induzidas pelo Chico Xavier. É o caso da doutora Marlene Nobre, que eu acho que e ela me contou isso, né? Ela é um elo de ligação, né? Em substituição a uma outra pessoa que tinha uma missão com Chico e acabou se desligando do Chico em 1966, mas a doutora Marlene Nobre, jovenzinha ainda, começa a estudar medicina, os espíritos têm acesso a isso, né? E até nós fizemos um documentário sobre ela e demos o nome de O Elo de Ligação. Vamos ao modelo personalista ideal que tentamos construir com os conhecimentos que temos de doutrina espírita e de medicina. A vida é um bem outorgado. Nós podemos chamar o planejador do que nós quisermos. Eu chamo Deus. Para você pode ser o Ser Supremo, ou pode ser o Divino Planejador, ou pode ser Alá ou Jeová, não importa. A vida é um bem outorgado, é um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu Criador. Nenhum médico, nenhuma nação
Ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E um deles é muito claro: não matarás. A média substituta do elo de ligação. E ela me disse isso, que ela veio com essa missão. Se o médium que estava com o Chico não cumprisse essa missão, ela seria a substituta, e foi, que é o trabalho junto à ciência, né? A ligação entre ciência e espiritualidade. Eu já desconfiava disso, mas um dia, conversando com ela, ela me confirmou. Então, a doutora Marlene Nobre é uma grande médium que tornou-se escritora. Nós temos aí a Sueli Caldas Schubert, Que recentemente desencarnou há pouco, né? Desencarnou, livros extraordinários, principalmente o livro que ela fez sobre Chico Xavier, as correspondências do Chico Xavier para o presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, onde o Chico relata os acontecimentos dos anos 50, a pressão que ele recebeu, ao ponto de quererem que ele desistisse do espiritismo, né? Então, nós temos aí a Sueli Caldas Schubert, a Nena Galves, são pessoas que se envolveram com o espiritismo através de Chico, a verdade é essa, mas que dedicaram suas vidas à doutrina espírita, à sua mediunidade, e aquelas mais cultas passaram a trabalhar através do livro, né? Preservando a memória do espiritismo, desenvolvendo seu trabalho nos centros espíritas, é o caso da dona Nena, da doutora Marlene. Outra Nancy grande... Pullman. Nancy Pullman, aqui do nosso lar em São Paulo, a Guiomar Albanese. Guiomar Albanese. A primeira vez que eu vi a dona Guiomar foi justamente com a doutora Marlene, no nosso estúdio lá. Ela veio gravar, tem essa gravação aí. Então, é uma grande médium que está ali com o Chico desde os anos 60, né? Conheceu a doutora Marlene trabalhando. A Hilda Mussa Tavares, uma educadora por excelência, a pedido do Chico, ela funda uma escola lá em Campo dos Goitacazes, e o Chico pede para que a escola tenha o nome de Santos Dumont, seu filho reencarnado como filho dela e de Clóvis Tavares. A dona Hilda é a esposa do grande escritor e amigo de Chico Xavier, Clóvis Tavares. A cientista Irvênia Prada, a doutora Irvênia Prada, a outra pesquisadora, a doutora Márcia Colassante, são mulheres extraordinárias que têm mediunidade, às vezes não tão aflorada, elas não querem desenvolver, porque o trabalho delas é dentro da filantropia, mas não deixa de ter a mediunidade dela. Então, a doutora Márcia, a doutora Irvênia Prada, Júlia Nezu, outra grande nome da mediunidade e do espiritismo de São Paulo, né? A Júlia Nezu, que está aí há mais de 40 anos, envolvida no desenvolvimento, na preservação, na educação da mediunidade, do evangelho, na ciência, na cultura espírita, a grande Júlia Nezu. Outro nome que eu tenho assim, a maior admiração, Walter e Esther, e que está na Federação Espírita Brasileira há 40 anos, é a Marta Antunes. Marta Antunes é responsável por livros memoráveis sobre mediunidade. Ela tem muita mediunidade, né? Ela é a responsável pelo estudo sistematizado da doutrina espírita da Federação Espírita Brasileira. Outra mulher notável, né? Heloísa Pires, como eu disse já, também é escritora. Eu não sei se ela não quis desenvolver a sua mediunidade, mas com certeza é uma escritora que, através da sua mediunidade, escreve livros extraordinários, faz palestras extraordinárias a respeito do seu pai, Herculano, né? E grande educadora também, né?
grande educadora. A Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, que recentemente foi motivo do filme As Mães de Chico Xavier, é uma dedicada professora, médium, escritora, né? Fez o seu primeiro livro aqui, contando o seu drama de ter perdido 2 filhos, mas nasceu em berço espírita, lá em Pedro Leopoldo. Os pais dela eram os dirigentes do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Chico Xavier, quando ele vai para Uberaba e deixa sob cuidado dos pais dela, da Célia. Era mocinha ainda, casa-se e tem a morte de 2 filhos, o Theo, com 7, 8 anos, e a filha dela, Mariana, morreu recentemente, em 2006, 2007, de dengue hemorrágica. Nós temos também aí uma grande escritora, que eu adoro os livros dela, que é a Maria Helena Marcon. Essa mulher extraordinária, pesquisadora, eu nem sei qual é a profissão dela, mas ela deve ser funcionária pública. Ela escreveu 2 livros extraordinários, né? Eu tenho até aqui eles, os expoentes da codificação espírita. E um outro livro que ela escreveu, Personagens da Boa Nova. Você só escreve esses livros se você tiver mediunidade. Tá? Por quê? Porque aqui elas entram na codificação, elas entram na história do espiritismo. Esse personagem da expoente da codificação espírita é maravilhoso. Ela explora todos os espíritos que se comunicaram com Allan Kardec através das médias que nós acabamos de falar, não é? Tem outra grande senhora médium, Maria do Carmo Marino Schneider, completamente desconhecida do nosso meio. A especialidade dela é literatura francesa, junto com o espiritismo. É uma espírita, tanto é que os livros dela são lançados por editoras espíritas. Maria do Carmo Marino Schneider, ela é especializada em Vitor Hugo. É bom lembrar que Vitor Hugo era espírita, antes da codificação espírita. Tá? Então, depois, quando ele retorna a Paris, quando ele sai do exílio, ela, como eu disse, ela é especializada em Vitor Hugo. Então, são mulheres extraordinárias que escrevem sobre cultura, sobre espiritismo. Não? Então, você tem essas pessoas, né? A doutora Elza Mazaneto Machado, aqui de São Paulo, curadora, fundadora do Museu Espírita de São Paulo. Eu convivi com a doutora Elza Mazaneto. Ela sempre convidava a doutora Marlene para fazer palestra lá no Museu Espírita de São Paulo.